Olá, Beto, bom dia para você, bom dia, bom Torim, só dando um toque aí para a nossa técnica, o seu áudio não está saindo aqui para mim, pelo menos, mas trazendo aqui uma nota, né? Você até me mandou hoje sobre um prédio ali no Tatuapé, Beto, um prédio que tem nada mais, nada menos do que uma extensão gigantesca, onde foi inaugurado no dia de ontem, nesse dia 1º de setembro, com um show de fogos. Ele é chamado Platina 220, são 172 metros, 50 pavimentos, onde fica bem no coração da Zona Leste. O amigo da internet está vendo esse prédio e se olhar nessa fotografia que estamos vendo nesse momento, pega bem prédios vizinhos e está no coração da Zona Leste de São Paulo, uma região muito nobre ali, que é uma região que fica próximo justamente do aeroporto de Guarulhos. Então, é muito interessante. Ultrapassa justamente o nosso Terraço Itália, né? O nosso edifício Martinelli, que por anos foram prédios que eram visitados para terem toda a visão de uma grande São Paulo. Como eu não visitei esse prédio ainda para saber como que é a cobertura, eu creio que justamente não pega diferente do Terraço Itália, o próprio edifício Martinelli, aqui no coração de São Paulo, no centro de São Paulo, toda a extensão da beleza arquitetônica da nossa capital paulista. Esse prédio deve pegar toda a extensão justamente daquela região e também as estradas que ligam justamente São Paulo ao Rio de Janeiro, São Paulo ao interior paulista através da Trabalhadores, talvez deva chegar até a Praça da Sé, que é o ponto central da capital paulista. Então, é um prédio novo, estamos querendo imitar Dubai, né, Beto? Só que faltou muitos vidros para se tornarmos uma capital que nem a Dubai. Então, é isso daí, essa é a grande novidade. Em relação à política, já entrando um pouquinho em uma participação de uma palestra no dia de ontem, na Zona Sul de São Paulo, na Universidade ESPM, o ex-ministro do governo Bolsonaro, Carlos Salles, foi fazer uma palestra sobre agro e na saída, como tinha manifestação por parte da bateria dos alunos da universidade, ele acabou saindo e derrubando uma motocicleta e com isso gerou muito tumulto na sua participação ontem numa instituição de ensino que o convidou. Ele é candidato a deputado federal e com isso, Beto, mais um ponto negativo para os candidatos, principalmente ligados ao governo federal atual. Sidney, agora deixa eu ver se o meu... Agora sim. Estou te ouvindo. Agora sim. Bom, deixa eu saudar o Cláudio também. Cláudio, bem-vindo, Cláudio. Bom dia, Beto, bom dia, Sidney, um grande abraço a todos, um grande abraço aos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira. Você sabe que eu moro em prédios faz muito tempo já, né? Desde que eu me casei, apartamento, mas sempre em apartamentos baixos, né? O mais alto que eu morei foi no 7º andar. Eu mandei colocar rede em tudo quanto era janela, porque eu chego na sacada e começo a tremer. Visitei alguns apartamentos aqui em Limeira quando eu estava buscando o meu apartamento atual, né? E eu não chegava nem perto da sacada. Eu tenho um verdadeiro pavor de altura, né? Mas não deixa de ser uma curiosidade esse prédio aí na capital paulista. O Terraço Itália eu já conheci, inclusive já tive o prazer de almoçar no restaurante lá do Terraço, né? Um espetáculo. Mas deve ter quanto? Uns 3, 4 elevadores? O Terraço, na época, eu me lembro que tinha 2 elevadores. Você ia até um traço de um e depois ia até ao final com mais um, né?
Exatamente, Essa exatamente. é a estrutura. Você sabe que quem tem essa questão de altura é meu filho também, viu, Cláudio? Ele não pode nem chegar perto de sacada também. Mas antes de você colocar a sua pauta, agora um assunto mais sério e delicado, eu queria uma análise rápida de vocês em relação ontem àquele atentado frustrado contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Uma imagem chocante, né? E realmente, né? O disparo não aconteceu, a arma travou, hoje feriado decretado na Argentina, nunca tinha ocorrido isso depois da redemocratização. Sidney, começo por você, como é que você enxergou esse episódio ontem lá na Argentina? Olha, Beto, se for confirmado mesmo que essa pessoa que tentou, né, fazer, praticou esse atentado contra a vice-presidente argentina, estiver ligada a grupos do atual governo do Brasil, pode gerar um desconforto na América do Sul. Desde o do último debate, quando o próprio presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, fez críticas a governos argentinos, chilenos, colombianos, cubanos e de outras nações também, gerou um desconforto internacional do nosso governo, querendo ou não, ainda há uma representatividade governamental por parte do candidato, e se isso ocorreu, nós podemos sim sofrer algumas sanções internacionais. A amizade com o país vizinho, a Argentina, já está desgastada há algum tempo, nesses últimos 4 anos. Lembrando que, mesmo diante do futebol tendo a rivalidade, mas em termos de comércio, principalmente por causa do Mercosul, o Brasil e a Argentina são responsáveis por muitas importações. O Brasil depende de muitos produtos, inclusive sapatos, vestuários, a própria carne argentina, e podemos ter um prejuízo muito pior ao longo de todo esse período de transição governamental, principalmente porque o país vizinho vive uma economia desgastada nos últimos anos e muitas vezes depende de um apoio mais da principal, não é a principal nação, mas é a nação de maior extensão geográfica no continente. Em relação ao ato, lamentável, principalmente agora nós temos que saber como o Itamaraty, como o Brasil vai se comportar em relação a dar uma resposta em relação ao que ocorreu. Sobre o fato, na minha opinião, totalmente lamentável, e a punição tem que ser feita normalmente. E agora temos que saber como as autoridades de segurança vão atuar em relação a esta atitude negativa por parte desse rapaz. De fato, Beto, é uma situação realmente que pode causar um incidente diplomático de grandes proporções entre Brasil e Argentina. Eu já fiz alguns comentários a esse respeito anteriormente e fiz a respeito do governo do Chile, né, que o Bolsonaro disse que o atual presidente estava ateando fogo ao metrô nas manifestações de 2019, quando ele nem estava lá no Chile, né? Mas, enfim, essa mania de a gente resolver a questão na retórica, no discurso, simplesmente porque o outro país não segue o mesmo regime político que a mesma ideologia política, né? Um é de direita, um é de esquerda, embora a gente tenha que fazer ressalvas sobre essa questão aqui na América Latina, né? Não pode acontecer isso, né? É um absurdo se realmente for comprovado que tenha sido um brasileiro, e parece-me que de fato foi, um paulistano que já mora há muito tempo na Argentina, inclusive ele reside próximo à residência oficial da Cristina Kirchner, né? E se, como se disse, estiver ligado a grupos bolsonaristas, o problema é muito mais sério do que a gente imagina. Eu acho que nós temos que parar urgentemente com essa questão de enfrentamento nesse sentido, né? E olha, ainda bem que a arma travou,
Já imaginaram se tivesse acontecido pior? Como que nós estaríamos hoje? Como que o país estaria em se tratando de um brasileiro? Problema sério, problema que tem que ser resolvido com diplomacia, tem que ser resolvido de forma séria, sem brincadeiras, sem piadas, como o Bolsonaro gosta de fazer, né? Para que a gente possa realmente continuar com essa amizade. O presidente do Chile deu um exemplo fantástico. Ele falou: apesar de tudo, apesar da indisposição, nós não podemos cortar relações, mesmo porque nós somos país da América Latina e somos parceiros. E acrescento mais um ponto, Beto, acrescento até um ponto aqui em relação, nós tivemos recentemente o assassinato do ex-primeiro-ministro japonês, que mobilizou muitas nações. E hoje o jogo político ele está dessa forma, a intolerância ela tem que acabar. E se nós formos neste viés negativo, principalmente por causa que a nossa segurança territorial ela é limitada muitas vezes, podemos ter uma unificação de outros países, principalmente de esquerda, contra o país, o nosso, que vive uma direita, se nós formos levar para esse viés político. Então, acredito que no dia de hoje, o mais coerente, se for confirmado mesmo, um brasileiro tentando ter praticado esse atentado, tem que vir uma nota presidencial do Brasil. E eu acredito que numa sexta-feira não teremos essa nota, e como o próprio Botori disse, se vier, vai vir alguma frase totalmente fechada, mas deixando em aberto uma segunda, terceira interpretação, gerando realmente um desconforto internacional. O Brasil perdeu a mão, volto a dizer, nos últimos 4 anos, nós perdemos frentes de trabalho, porque empresários e empresas estrangeiras não querem investir no Brasil. Vejam quantas empresas saíram do Brasil nos últimos 4 anos, montadoras, tanto de veículos quanto de eletroeletrônicos. Estamos vivendo o caos. Os números divulgados de diminuição de desempregados é um número porque as empresas voltaram a crescer, mas ao mesmo tempo a qualificação está prejudicada porque as pessoas nos últimos 2, 3 anos não se aprimoraram como deviam porque não tinham dinheiro de investimento. E com isso, as empresas não estão conseguindo suprir. As vagas já eram algo que tinham antigamente, não foram criadas na atualidade, porque nós não tivemos nenhuma atualização em termos de trabalhos nos últimos 2, 3 anos. A gente está muito preocupado com essa relação internacional do Brasil. E quem que vai intervir? Quem pode ajudar? Aí fica essa questão e essa reflexão que a população tem que fazer. Mas ainda nós temos 2 meses para as eleições, nós temos 50 dias para as eleições e mais 124 dias para a troca do governo federal, se houver, ou a continuidade do governo federal. E se houver continuidade, nós vamos ter que mudar a postura em relação aos relacionamentos exteriores. E uma coisa que me chamou a atenção ontem, companheiros, eu estava acompanhando isso em tempo real, quando a notícia foi dada, foi a manifestação do ex-presidente Macri da Argentina, né, um forte opositor do atual governo. Ela chegou praticamente depois de meia hora desse incidente, né, ou seja, mesmo o rival já demonstrou a sua solidariedade. E aqui, as únicas notícias que nós temos aqui do Itamaraty dão conta que eles estão aguardando a apuração dos fatos. Faz a manifestação solidária primeiro, depois você completa, né? Quer dizer, eu acho que essa ação tinha que ser mais rápida em nome do governo brasileiro, sem dúvida nenhuma. Pois concordo plenamente com o que você falou, Beto, com o que o Sidney completou na análise aí da questão do emprego, né, do investimento. E, de fato, a nossa diplomacia perdeu a mão nesses últimos 4 anos, e por isso o Brasil é tratado dessa forma lá no exterior,
E aí não é questão de viés ideológico, nada, é questão de política externa pura e simples. Oi? O Brasil, Beto, desculpa, o Brasil deixou de ser aquele país amigo nos últimos 4 anos. Então, se hoje nós voltássemos lá no passado para a imigração, o Brasil não seria um país escolhido no dia de hoje para receber tantas nações. Essa é a verdade, colocando aqui. Botelho, muitíssimo obrigado. Bom fim de semana, amigo. Até segunda. Até segunda, um grande abraço. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Um abraço. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Botelho.